Boa tarde. Estamos ao vivo hoje aqui. Esperar o pessoal entrar pra gente falar um pouquinho sobre essa época que a gente tá vivendo, né? Home office, filhos com homeescola e a gente aqui tentando dar conta de tudo. Oi, a Nath já entrou. Boa tarde, Mila, tudo bem? E a gente aqui tentando dar conta de tudo, né? Sem saber pra onde ir, sem saber pra onde correr. E literalmente tendo que, deixa eu colocar a Nath aqui, entender como que a gente lida com tudo isso, né? A Nath vai entrar aqui. Então hoje eu resolvi chamar a Nathalie chamada Nath, tudo bem? Bem, oi Jaque, oi. Bom você por aqui. Resolvi chamar a Nath, que é uma super educadora, tem uma escola incrível em Maringá, no Paraná, Isso mesmo. e que eu, nossa, adoro acompanhar, eu quase moro naquele Instagram, tá? Eu adoro o que você posta lá. Faz Então, hoje a tempo que a gente gente tá se conhece, né, aliás, né? Não foi nem da escola, faz. faz tempo que a gente se E a gente se conhece conhece. por aqui, por esse cantinho aqui virtual. Sim, sim. E como tem sido desafiador, né? Agora eu ia É. começar a organizar tudo para live e Clarice veio gritando. Ai, eu falei, ótimo exemplo para contar sobre come com crianças. Uhum, sim, sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento aqui que tudo conspira para um aprendizado, né? Então a gente acaba percebendo isso, que a gente está num aprendizado e que a gente está literalmente na prática, né? Aprendendo com cada coisinha que vem acontecendo. Sim, sim. Nath, se apresenta um pouquinho, por favor, o pessoal que está aqui. Tá. Bom, eu sou a Nathalie. Eu tenho o Instagram, que é o Lá em Casa é Assim. E hoje eu sou responsável pedagógica da Escola Lega, que é uma escola Montessori aqui no Paraná, em Maringá. A escola nasceu de um projeto pessoal, de uma educação realmente fora do convencional. E para minha filha, inclusive. E aí você colocou o título. E aí, e agora Deixa estou aqui. nessa jornada, né? Conciliando, inclusive, o Lá em Casa é Assim, que para mim, eu te disse ontem, é um acervo pessoal da minha vida com a Clarice, e eu tenho um carinho enorme, então ele ultrapassa a questão trabalho, né, do Lá em Casa é Assim. E tentando conciliar com a função, né, da escola e essa demanda. E agora, eu até falei, né? Agora parece que todo mundo deu uma estacionada. Eu falei, mas para mim o trabalho intensificou bastante, Uhum. porque a gente acaba, a escola continua funcionando, né? Não está tendo aula, mas a gente continua funcionando. Sim, Em até casa. inclusive, eu vi não sei se você viu um meme que saiu dos Minions fazendo palhaçada, um Minion, que são os pais, que é o Minion que tá lá bravo, e o outro Minion que é a escola lá fazendo apontando assim, né? E não é tão assim, não é tão assim, não. A gente Ninguém. em casa tá assim, se descabelando, mas na escola não tá tão assim, não, tá? A escola não está funcionando, né? Até por isso que a gente marcou essa conversa, né? Porque muitas vezes a gente acha que o fato de não estar tendo aula não significa que a equipe pedagógica está toda descansando. Nós dividimos a equipe pedagógica, então alguns saíram de férias, outros vão entrar na função, mas a gente produziu todo um material para que os pais recebessem durante esse período, para dar um amparo. Muitas pessoas questionaram, ai, mas férias, as pessoas também ficam de férias sem conteúdo da escola. Só que para férias a gente tem um calendário, a gente se programa, abre mão de atividades, programa o que vai ser feito. Muitos pais fazem uma agenda do que vão fazer todos os dias das férias. Agora, ninguém teve tempo, né? Eu lembro que na segunda-feira uma mãe me perguntou, Nathalie, vocês vão parar? Eu falei, não, não vamos. Na quinta a gente já estava parado. Sim. Então, foi tudo muito rápido. Ninguém teve Uhum. tempo de se preparar uma sala Montessori em casa, escolher música para poder ficar com as crianças nesse momento. E tem sido muito desafiador. Eu imagino mesmo. Eu vejo também, conheço, tem várias amigas educadoras. Tem uma amiga minha que é educadora, que ela até nem conseguiu estar aqui neste momento assistindo a live ao vivo, porque ela está numa reunião online com a escola, né? E ela está gravando conteúdo e ela está
fazendo aulas ao vivo com as crianças, com os pais. Então, tá assim, tá tudo, na verdade, assim, tudo se estruturando, né? Porque a Sim. gente caiu total de paraquedas, sem saber, né? A escola é presencial, poucas coisas ainda estão começando a vir nessa questão online. E aí, de repente, assim, mudou do 8 para 80 e a gente tem que se virar agora no online, né? Então, eu acredito que esteja sendo muito desafiador também para o lado escola, né? Sim, para nós tem sido, né? A primeira questão é nós trabalhamos só com educação infantil e somos uma escola Montessori. Então, nós não trabalhamos com material gráfico impresso, né? Uhum. Temos apostila que as crianças poderiam levar para casa e continuar fazendo as apostilas em casa. Então, são trabalhos Montessori que precisam de um professor como guia e precisa de um ambiente preparado. Então, há várias premissas para que o trabalho Montessori aconteça, que no ambiente familiar não acontece. Mas, ainda bem, Montessori, sim, tem vários textos, publicações e livros que indicam como trabalhar com Montessori em casa. Então, é Uhum. isso que tem sido hoje nossa principal âncora neste momento. Continuar com aquela rotina do hábito das crianças terem um momento para atividades, o hábito da rotina em casa, que não havia e está sendo construído, né? Todo mundo está construindo. Crianças que eram um período integral estão tendo que reconectar com a casa de novo, ficar em casa tanto tempo. Casa, com os pais. Isso, e crianças que ficavam meio período, eu acho que até não é tanta questão, porque as crianças que ficavam meio período na escola, de qualquer forma, o outro período já estavam acostumadas a ficar em casa. Agora, as crianças que ficavam integral, eu acho que sentem muito mais. Mas, de qualquer forma, o vínculo da escola com a família é para que consiga se manter. Desculpa. As habilidades conquistadas até o momento. Cortou? Para que se consiga manter as Cortou um habilidades pouquinho, mas acho conquistadas que deu até para o entender o momento. conteúdo. Manter a rotina e principalmente que quando a gente retorne daqui 2, 3, quanto tempo for, as crianças não tenham que passar por uma readaptação, porque eles já estão Uhum. habituados com o trabalho da escola, enfim, com o trabalho com tempo de estudo, de dedicação para estudar, então as crianças não têm essa rotina. E quando voltar para a escola, tudo continua, né, sem tantas diferenças. É essa a intenção do trabalho. Hoje, quem está trabalhando com educação à distância ainda mantém-se como da aula dada. E aí vai ficar a cargo das escolas particulares, considerar como aula dada, ano letivo, ou enfim, cada região. Mas é aula dada. Então, essas aulas que a gente manda o plano educacional são aulas dadas, porque houve um planejamento de trabalho, de descrição. E os pais, no nosso caso, os pais estão. A gente montou um grupo do WhatsApp para cada turma e os pais estão mandando para nós diariamente as tarefas concluídas, como que tem sido feito, e nós estamos fazendo as orientações. O material está muito grande, é melhor trocar por um outro material, a altura do material, o tempo que foi feito. Então, a gente está auxiliando as famílias, a gente está fazendo essa tutoria. Não esperamos que os pais sejam educadores. Sim, são duas coisas que eu queria falar. Essa questão mesmo, né, de a escola mandando coisas para casa, e muitas vezes tem alguns pais que falam, tá muita coisa, outros pais falam, não, eu preciso que mande mais coisa, né? Então, assim, cada pessoa tem o seu ritmo, cada casa tem o seu ritmo, cada criança vai ter o seu ritmo de responder essas atividades, e se, porque assim, a gente não tem só o home escola agora, né? A gente tem também O home o nosso dever trabalho. de casa, é o home alimentação, home limpeza. Sim, sim, tudo, né? Tudo agora entre quatro paredes aqui da nossa casa. Então, assim, se você sentiu que tá pesado, eu acho que um dos primeiros pontos é ter esse canal aberto com a escola. Porque eu acredito que nesse momento é um momento de total flexibilidade, né? Não dá para se exigir nada, porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar parado. Não. A gente não sabe como que vai fluir o restante, né? Se vai dar para repor tudo, que eu acredito que não vai dar para repor. Não, eu As falei, pessoas essa já é uma realidade, não conseguiremos repor. não vai. Até mesmo a questão dos dias, né? Porque, para quem não sabe, quem fica fora de escola, a gente tem obrigatoriamente 200 dias letivos para serem Para se cumpridos obrigatoriamente, que a gente manda a documentação para a diretoria de ensino, enfim. Mas, nesse ano,
não dá. Geralmente, às vezes, no ano comum, às vezes não dá mesmo para cumprir os 200 dias letivos. Nesse ano, então, não vai dar. E tá tudo bem. Tá, É, tá tudo. tá tudo bem. Não vai dar para cumprir. E o outro ponto que você tinha comentado é a questão de que a gente está em casa, os nossos filhos, muitos não são educadores, e então a gente tem que estar ciente de que, realmente, pai, mãe, você não é professor, você não é educador do seu filho. Você não vai fazer esse papel dentro de casa. As Não. atividades que estão sendo enviadas estão sendo, sim, para a gente poder ter um apoio, né? Uma constante ali para continuar um estudo, né? Para não tirar, não sair dessa rotina de estudo. Essas Mas, competências já foram criadas. A intenção é para a sim, gente manter as competências de hábito de estudo, de momento reservado, de desafio uhum, cognitivo, desenvolvimento motor. Mas realmente não é para que os pais se tornem educadores, porque o espaço escola é insubstituível. e Né? nem Por se mais que acha a nesse gente papel. monte, nunca vamos substituir, porque as Não. premissas de uma escola estão no ambiente. Outras crianças, principalmente, um espaço de autonomia, um espaço longe deste adulto que sabe tudo. Então, são outras competências criadas, né? O espaço criado na escola é diferente do ambiente familiar. O único que, assim, que eu acho que os pais precisam neste momento é criar um ambiente dentro deles, de paz, de Uhum. leveza, né? E não assumir mais esse papel. Nossa, agora eu tenho que assumir o papel de cozinheira, de limpeza, de home office, e também de educador do meu filho, porque senão ele não pode voltar defasado para a escola. Isso é uma questão que a gente não pode sobrecarregar ainda mais este período. Uhum. Eu não Sim. sei, aqui faz uma semana que nós paramos. Quanto tempo faz aí? Aqui também faz uma semana, algumas escolas saíram um pouco antes. Eu não levei na semana do dia 16, não levei as crianças para a escola, eles ficaram já em casa, mas fecharam mesmo a maioria a partir de dia 23. Então, faz uma semana que a gente parou, ainda não deu nem tempo da gente construir uma rotina consistente com as crianças. Né? Uhum. Então a gente ainda está testando. Será que funciona tomar café da manhã antes das 8? Será que funciona às 8? Será que funciona o almoço meio-dia? Será que funciona o almoço a 1? Então, assim, a gente ainda está se conectando com tudo isso que está acontecendo e também aceitando todos os nossos medos e ansiedades neste momento. Uhum. E o que eu vejo, que quando a gente está com medo e ansiedade, a gente tende a exercer controle naquele lado mais frágil, na criança. Então a gente quer exercer controle na criança, controlar a rotina dela, a hora que acorda, a hora que come, a hora que tosse, a hora que vai ao banheiro. Nananana. Isso tudo só prejudica a relação de pai e mãe, né? Essa conexão. E aí a gente não faz nem a função de educador e nem a função de pai e mãe. Eu tenho colocado muito sobre essa questão de que essa quarentena veio justamente para trazer um senso de desaceleração, né? Muitas vezes a gente sai de casa cedo, mal vê os filhos, volta para casa de noite, os filhos às vezes estão dormindo. A gente terceiriza, né, em algumas vezes, a educação, né, deixando numa escola integral, ou tendo uma babá em casa, ou tendo, né, um familiar que cuide em casa. Então, assim, e agora a gente está tendo essa demanda da gente ter que dar conta de tudo e além do nosso trabalho. Então, assim, é algo onde a gente realmente tem que ter um tempo para a gente parar, desacelerar tudo que a gente faz. Eu sei que a demanda é grande, principalmente quando vem do Sabemos. trabalho. Mas, assim, é um tempo onde a gente precisa olhar para os nossos filhos, olhar para a gente, em primeiro lugar, depois olhar para os nossos filhos, entender quem somos nós, quem são os nossos filhos nesse momento, nessa casa, né? Nessa situação toda. Eu acho que a partir do momento que você começa a olhar essa criança, começa a entender qual é, às vezes, o ritmo dela. Porque aqui em casa eu tenho o Ian, que é morning person, que acorda ali de manhã, não importa se ele vai dormir um pouco mais tarde. E eu tenho o Theo, que é mais dorminhoquinho, acorda um pouquinho mais tarde. Hoje ele acordou, ele dormiu 7 horas da noite ontem, e ele acordou hoje, levantou às 9 horas da manhã. Eu até fui na cama ver se ele estava com febre, coloquei um termômetro. Então, assim, Aqui a acorda gente está 6h30 da vendo manhã. o ritmo das crianças, né?
E eu acho que nesse momento tentar entender, né? Tentar não impor muita coisa, muita rotina, que seja regradinho, assim, né? Ser um pouquinho mais flexível para conhecer o ritmo de cada um, para a gente aos poucos ir reconstruindo, né? Esse caminhozinho, né? Com eles e com a gente também dentro de casa. Eu acho bem importante o que você disse, Jaque, porque a gente chega e a gente vê vários Instagrams com dicas de rotina, dicas de atividade, dica disso, dica daquilo, dica daquilo, dica... Pronto, eu vou ser o pai e a mãe do ano, vou ganhar um prêmio parentalidade consciente. Começa ali, ó, 8 horas isso, 9 horas aquilo, 10 horas aquilo, 11 horas aquilo. Então a gente fica vomitando na criança o dia inteiro. Eu falo vomitando porque é bem pejorativo. A gente fica o dia inteiro ditando regra. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E eu acho que isso é uma resposta nossa para nossa ansiedade, né? Então, aí a gente fica o dia inteiro, a gente acaba desconectando e torna um ambiente muito tenso. Então, eu não estou aprendendo, eu não estou fazendo a atividade da escola com prazer. Né? Eu estou fazendo a atividade da escola porque tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, esse tem que fazer agora é totalmente desnecessário, né? Quantas coisas agora são totalmente desnecessárias, a gente está avaliando isso. Sim, sim. E até assim, por exemplo, a gente está falando de educação infantil. Só que a gente também tem as crianças que são do ensino fundamental. O meu filho está no primeiro ano, que, né, teoricamente, é uma fase onde entra um pouquinho mais a fundo a alfabetização. Então, assim, nossa, meu filho vai ficar defasado, meu filho não vai aprender a ler, ele vai ficar para trás. Eu acho que tudo isso é um momento onde a gente tem que assentar um pouco as ideias. Meu filho, é época de vestibular, e agora? O que que vai fazer? Como é que... Gente, tudo no seu tempo. Se isso aconteceu, é porque tinha que acontecer. É porque tudo tem um porquê lá atrás. O universo está mandando uma mensagem para a gente muito maior do que a gente se preocupar em excesso com conteúdos. Sim. Conteúdos livres, né? Eu até falei numa outra live que eu fiz, eu falei, há uma semana atrás, né, antes da paralisação, todo mundo sonhava com uma escola com experiência, uma escola que oportunizasse a criança descobrir quem é, vivenciar. Aí agora, de uma semana para cá, todos os pais querem conteúdo, porque tem que ter atividade para quem está sendo alfabetizado, tem que ter... Respira, faz uma semana. Faz uma semana. O que é importante, né? Se a gente seguir as ideias até do José Pacheco, que fala sobre aprendizagem, a gente aprende em qualquer lugar. Ser educador, todo mundo é educador. Então, é uma ótima oportunidade para a gente ter um momento com as crianças para contar sobre nossa família, nossa ancestralidade, de onde nós viemos, rever álbum de família. Isso é conhecimento de mundo. Então, assim, quantos outros conhecimentos nós podemos dar para os nossos filhos como família, como história? Olha, que local que a gente vive, qual outro local que está vivendo isso? Então, há uma riqueza deste momento que a gente precisa olhar. E aí, nisso, dá para a gente manter tudo aquilo que a gente também tem, né, como expectativa, como pai e mãe. Manter um momento de estudo, manter um momento de pesquisa. Então, o que o seu filho gosta de aprender? O que você gosta, para além do que a atividade da escola mandou? O que seu filho gosta? Ai, seu filho adora insetos. Então, olha que ótima oportunidade para a gente pesquisar, aprender a aprender. Sim, e até você falou do José Pacheco, né? Ele tem uma escola em Portugal chamada Escola da Fonte, e que aqui no Brasil também tem algo parecido, que é o Projeto Âncora, né? E o trabalho nessa escola, ele é um trabalho voltado para pesquisas de acordo com do interesse da criança, do adolescente, né? E que é riquíssimo. Quando a gente começa a educar de acordo com o que a criança vem demonstrando dentro dela, ela começa a entender que ela não precisa procurar o conhecimento fora. Que o conhecimento que vem de dentro para fora é muito mais interessante e ela consegue adquirir muito mais fácil, muito melhor esse conhecimento quando vem de dentro. Então, a gente está em casa. Então, quantas coisas a gente consegue ensinar para as crianças? Questão de organização de casa. Colocar as crianças, né? A gente vai ficar sobrecarregada realmente. E a gente não precisa ficar sobrecarregado em casa. Dividir tarefas. Pode delegar algumas tarefas para as crianças. Elas não vão fazer do mesmo jeito que a gente? Não vão mesmo. Mas quando a gente entrega alguma coisa para elas, elas se sentem úteis.
Isso é bem interessante que você me disse, do que a gente entrega para as crianças. Assim, entregar e se colocar numa posição de aprendiz, de observar. E não de, eu vou entregar isso para essa criança fazer e ela tem que fazer assim. Então, a gente coloca uma expectativa fora da realidade dos nossos filhos, né? Eu vejo isso pelas atividades que nós mandamos para casa, né? Muita gente às vezes fala, ai, não se concentra, joga tudo no chão, não tem interesse pelas atividades. E quando, na verdade, é o nosso olhar que espera que as crianças façam aquilo que a gente faz. Do Montessori jeito fala que a gente muito faz. sobre isso. Sobre a gente colocar a nossa personalidade na criança. A gente diz para essa criança que a personalidade, o jeito dela fazer é equivocado. E a gente não entende o processo de desenvolvimento. Então, a gente fala, tem que fazer desse jeito, conforme eu quero. Então, a gente sempre lembra a criança, né? Que nós somos muito perfeitos e elas não são. Então, esse é um momento para desconstruir o que a gente pensa sobre o nosso filho, porque talvez a gente acha que a gente conhece e a gente não conhece de Sim, fato. sim. O que eu conheço dessa criança é ela me obedecendo. Mas e as necessidades dessa criança? Até Será que teve uma pergunta mais para cima, falando sobre como lidar com os excessos de não que a criança dá pra gente. Né? E eu como acho dá que é com excesso de importante. não? Eu acho que o excesso de não primeiro vem nosso, né? Lidar e parar de dizer não. Sim, E sim. assim, e por que eu tô dizendo tanto não? É porque esse ambiente, primeiro, não deve estar pronto para essa criança, então tudo que ela vai explorar não pode fazer. Então, se eu preparar a nossa casa, a sala, a cozinha, se eu deixar no nível da criança aquilo que ela pode mexer, eu não vou precisar falar não a todo momento. Deixe para falar um não quando for realmente necessário um não. Ai, é proibido dizer não? Não é, gente, mas o dia inteiro não, 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 não vai funcionar. Então, Chega tenta uma hora que redirecionar. até a criança vai pedir não, vai falar não pra gente, né? A maioria das vezes os pais falam, nossa, a primeira coisa que ele disse foi não. É porque só deve ouvir não. O que você tá dizendo mais? Né? Coloca aí uma balancinha aí do sim e do não. Como é que tá no seu dia? Então, assim, a gente perdeu também a nossa habilidade de lidar com criança. Hoje, quem hoje tem habilidade para lidar com criança? Uhum. Ninguém, a gente perdeu essa habilidade. Então, é um momento de conquistar. Então, redireciona. É tão fácil, gente. De criança, você fala, olha a borboleta, pronto, já foi, Sim. passou. E eu até acredito muito, porque assim, muita coisa, depois que a gente voltar dessa quarentena, vai mudar. Sim, No mundo inteiro, na escola, no trabalho, nas relações, acho que em tudo. E assim, até essa parte da criança, às vezes, da gente adulto não saber como lidar com a criança. Muitas vezes, o que a gente mais vê na escola, até então, como a escola foi lidando, né, com o conhecimento e com a passagem das crianças na escola, foi com relação ao conteúdo, né, com relação a um boletim. E sim. hoje a gente está começando a enxergar que a criança, o adolescente, é além desse boletim. Então, Muito. hoje que a gente está começando. Tá escutando? Hoje que a gente está começando a cair na real, que é justamente isso, a gente trabalhar a criança no ser, na essência dela, e que o que ela traz do mundo dela, do mundo que ela vive em casa, contribui para um aprendizado. Né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade de lidar com as crianças em casa, porque muitas vezes, no nosso ensino que a gente teve, a gente não entrou nessa fase da gente em essência. Foi exigido muito essa questão intelectual e que tapou um pouquinho essa parte aqui do nosso emocional, né? Da nossa sensibilidade, nossa parte de entrar realmente em contato com o nosso eu mesmo, né? Combina até com uma fala da Claudine, que ela falou para muitos pais tem sido muito difícil, principalmente manter o equilíbrio emocional. Então, Sim, eu acho que eu até preparei assim, um exercício que é muito interessante a gente fazer, né? A gente avaliar dentro da gente o que está acontecendo neste momento. O que está acontecendo? Onde nós estamos? Que situação nós estamos vivendo? E a gente também se perguntar o que nós queremos? O que a gente quer dessa relação familiar deste momento? Eu quero que nossos filhos aprendam a ter medo, a entender que o ambiente familiar é o caos, que é impossível ficar com pai e mãe, que a criança chora porque quer o professor.
Então, o que eu quero dessa relação em casa com essas pessoas que estão em casa comigo? Independente se é criança, adulto, avô, pai, mãe. O que eu desejo dessa relação, né? E o que eu estou fazendo hoje para conquistar isso que eu quero como família, né? Então, aí são os nossos valores, né? O que eu quero hoje como família, hoje como pai e mãe? Eu quero um ambiente harmonioso. Eu quero Quero um respeito mútuo, flexível. flexível. Eu quero uma criança que seja capaz de ter um mindset de superação, de abundância, né? E não de escassez. E a minha posição como adulto para conquistar isso, qual que é? O que eu tenho feito? Ditando regras, me preocupando só com o resultado final e não com o prazer do processo. Né? O processo de fazer um bolo é muito mais interessante do que o bolo pronto. Né? O processo de se aprender algo é muito mais interessante do que a nota, do que sair lendo e escrevendo, inclusive. Né? Ler e escrever pode ser um fardo ou pode ser uma alegria conquistada. Tudo depende de como a gente encara. Né? Nós, como adultos, como nós estamos encarando tudo isso. Sim, meu filho, como ele está na fase da alfabetização, eu não tô dando. A escola deu, né, uma atividade para fazer durante essa semana, e aí a partir da semana que vem eles vão entrar em férias, né? Uhum. E aí passei algumas atividades, não passei todas, já chegou sexta-feira hoje, eu acho que eu cheguei só da segunda-feira, A gente também só cansa. uma coisa de sexta. Então, assim, eu pensei, vou fazer uma atividadezinha por dia. E aí, o que eu percebi? Né, que não forçando, né, de ter que fazer, ele pegou um livro hoje e começou a olhar o livro, uma historinha, né? E aí ele começou a falar as letrinhas. Por ele mesmo, eu não pedi. Eu sentei e ele começou a fazer isso, né? Então acho que é isso. É a criança começar a perceber essa vontade de, às vezes, estudar, às vezes, procurar outras coisas, outros conhecimentos, mas por ela mesma, né? E coisas que tem na casa. Fazer Tem um um livro que bolo. chama Aprender na Curiosidade. E é justamente isso, né? É manter a curiosidade por aprender. Uhum. Ele quis. Ele Ele quis. quis. Não foi uma obrigação. E talvez tivesse sido uma obrigação, talvez não teria sido tão prazeroso. Então, você fez o certo. O que a gente tem que fazer é preparar esse ambiente para que ele, se ele quiser, ele possa aprender. Montessori fala dos períodos sensíveis. As crianças têm seus períodos sensíveis. Então, se a criança está no período sensível dos números, das letras, se eu deixar esses números e essas letras, as crianças vão lá. E quando elas forem, a nossa oportunidade. Sim, sim, Aí deixar disponível, entra o né? nosso papel. Deixar Agora, disponível. E até, por deixar exemplo, disponível. fazer um bolo, né? Já que a gente às vezes pensa com relação ao conteúdo. Por exemplo, fazer um bolo. O que eu posso, nesse fazer bolo, ensinar para a criança? Então, assim, entra assim uma multidisciplinaridade imensa. Quantidade, linguagem, química, conhecimento de mundo, de onde vem a receita. Então, é muita coisa que pode aprender. Sim. E aí, eu postei outro dia um vídeo, né, das crianças me ajudando a arrumar a cama. E então, proporcionar uma rotina que às vezes pode ser maçante dentro da nossa casa, de uma forma prazerosa. Como você pode fazer aquilo, mas de uma forma mais divertida? Pergunta para a criança, como que você pode fazer, dobrar essa roupa, dobrar, né, esse cobertor, que seja mais divertido? Então, e aí a gente inventou a musiquinha, inventou se trombar ali na hora que juntar as pontinhas, né? A gente pá, trombava assim, aí pegava de novo e pá, trombava. Ou às vezes a gente vai dobrar roupa e tem a musiquinha da roupa. Então, assim, a gente vai inventando coisas que na rotina, no cotidiano, acaba ficando mais leve e isso gera também um aprendizado na criança, né? E também nos diverte também, né? Eu me divirto muito com essas coisas, assim, quando eu programo, vamos fazer um bolo e derrubar tudo, eu me divirto. Porque também é um momento pra gente se desestressar também, né? Uhum. Ver outras situações, falar de outra coisa, a não ser coronavírus. Então, eu Sim, acho muito bom, é muito proveitoso. E o que você disse é muito importante. Sobre fazer coisas que são obrigatórias e que são maçantes no dia a dia. E como muita gente pergunta, né? Mas e se for alguma coisa maçante que tem que fazer? Essa criança vai fazer? Ela não vai obedecer. Muitos pais têm medo de serem permissivos demais. E isso é uma pergunta que eu recebo muito na escola.
Ah, mas eu não estou sendo permissivo. Ah, vocês não castigam. Quando que a criança aprende? O cerne assim, dessas nossas ações estão no porquê a criança faz o que ela faz. Por que a criança arruma a cama? Ela arruma a cama porque você vai dar uma bronca, ou porque ela vai ficar sem sobremesa, ou porque ela vai ficar de castigo, e ela perde a habilidade de aprender a arrumar a cama pelo bem-estar da família, pelo bem-estar da saúde dela. Coletivo, Então, né? e quando você não estiver perto, provavelmente ele nunca mais vai arrumar a cama, porque ele não aprendeu a habilidade, o valor de se arrumar a cama. Então, muito mais importante do que obrigar a criança a fazer alguma coisa, era entender o porquê que ela faz o que faz. Que coisa que nós tentamos resgatar hoje, na vida adulta, e talvez a gente não consiga ainda retomar o Não, porquê que faz o que faz. hoje eu tava fazendo comida, o Theo tava me atormentando a manhã inteira. Mãe, faz arroz, faz arroz. Porque o meu marido tinha feito feijão, ele comeu caldinho de feijão e ele queria comer com arroz. E aí eu fui pra cozinha fazer o bendito do arroz. E aí ele tá lá, né? Mamãe, e aí? E o arroz, e o arroz? E eu lá, querendo fazer rápido, querendo fazer na hora. E aí eu fui lá e falei, Rafa, coloca ele pra brincar, coloca alguma coisa, né? Pra que eu consiga fazer rapidinho aqui pra gente comer. E aí depois eu parei, eu falei, que tonta. Eu poderia muito bem ter chamado ele para fazer junto comigo. Então, assim, mesmo a gente tendo essa consciência, às vezes a gente entra nesse piloto automático do adulto querer fazer. E esquece Isso que faz, isso faz poderia ter parte. sido um grande aprendizado. Depois eu fui lá chamar ele e falei, filho, você vem ajudar a mamãe? Não. Porque ele já estava numa outra atividade. Tá bom, Então, vamos dirigir. tá bom, já foi. Fica para uma próxima aprendizagem, uma próxima oportunidade, né? É, Então, assim, diariamente a gente pode proporcionar esse tanto de aprendizado, né? E não quer dizer que vai ser sempre assim, não vai ser, não quer dizer que vai ter sempre que eles também vão querer. E sim, tá tudo bem. tá tudo bem. A Io perguntou, Io Freitas perguntou, mas você acha que isso dela falar tanto não seria um reflexo do que ela tem visto em casa? Tem ouvido? Normalmente a criança sempre repete aquilo que ela ouve muito, então talvez tenha sido muito tolhida no seu movimento, né? Naquilo que ela vai pegar, naquilo que ela vai fazer. Então, sim, provavelmente a criança tem ouvido muito mais não do que sim. Uhum. Provavelmente. Não sei se eu perdi mais alguma pergunta que alguém tenha feito por aqui. Também entro no piloto automático. Nesta quarentena tenho tido mais oportunidade de tê-los comigo e incentivá-los a fazer. Sim. Então, Sim. tanto o Montessori quanto o Pickler falam muito sobre isso, né? Porque a gente não matar a vontade. A gente mata a vontade das crianças, esse poder de fazer as coisas, de decidir fazer as coisas. E Uhum. aí a gente mata tanto que as crianças ficam lá passivas. Se você não manda, ela fica lá. A criança não tem a vontade, porque a gente acabou com a vontade da criança. Então, essa iniciativa, que nem você disse, pode ser outra vez que ele não queira fazer. E quando você for chamar, ele não quis. Porque, assim, nossas pequenas ações em casa vão matando a vontade da criança decidir fazer alguma coisa. Então, a gente tem que Uhum. tomar cuidado. Aí, sempre eu sou essa pessoa perfeita, da disciplina positiva, Montessori não. Eu também tenho meus surtos, também tô cansada. Esses dias eu falei, gente, eu tô esgotada, esgotada. Eu falei pro meu marido, falei, assume, porque eu tô muito esgotada. Eu falei, tô cansada. Então, assim, todos nós temos nossos momentos, assim, de desgaste, de rompante, mas o importante é a gente ter em mente esse GPS, para onde que eu quero ir. Então, o que, que eu tô Uhum. fazendo? Quando pode ser um deslize de 10% do dia, todo mundo vai ter, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas a gente sabe para onde a gente quer ir, né? E Uhum. consegue tomar decisões e rever, e refazer, e encaminhar. Sim. Ali, depois de adulto, reclamamos. É isso, exatamente. Depois, quando tá adulto, a gente reclama. Não quer se servir, não se serve. E eu tenho que colocar comida no prato dele. Ah, não sabe colocar uma roupa suja no cesto de roupa suja. Porque Uhum. a gente acabou assumindo tudo isso também, né? E a gente acabou com essa vontade da criança de cuidar de si. De 0 a 6 anos, Montessori fala que a criança procura independência física, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que favorecer em casa para as crianças de 6 anos, né? Essa independência física. E para a fase Esse de é o criança, momento. E esse momento é o momento ideal para a gente fincar nessa essa fundação neles, né? Porque a se não gente agora, quando?
Né, então? Porque depois a gente não sabe como é que vai ficar, não sabe como é que vai voltar, se o excesso de trabalho vai dobrar, triplicar. Então, assim, Sim, é uma hora realmente da gente repensar todas as nossas ações, as nossas reações, tudo que está vindo de demanda e como a gente pode resolver, né, de uma forma melhor. E muitas vezes tem, sim, essa escola dessa minha amiga, eles estão propondo que os professores façam atividades que possam ser passadas para crianças de educação infantil lá, por 3 horas por dia, online, ali, como se o professor estivesse em sala de aula e a criança estivesse. Então, assim, é complicado, não dá para querer inventar a roda eu nesses acho últimos muito minutos tempo. ali. É muito tempo. Primeiro, Eu são acho crianças pequenas, eles estão em casa, então não tem a vibe de escola, né? Estão em não tem casa. a conexão do adulto, olho E no não, olho, não não tem tem, contato físico, não tem a não tem. presença. Isso tudo. E aí assim, enquanto escola, é importante tomar cuidado para não entrar nesse papel, porque eu sei que muitas vezes, quando a escola é particular, os pais exigem. Eu preciso pagar a mensalidade. Como é que eu vou deixar a mensalidade em dia se vocês não estão dando atividade? Então, assim, para a escola também tem essa pressão grande, né? Sim. E Como eu assim, te disse, uma semana atrás ninguém queria conteúdo, agora todo mundo quer. agora todo mundo quer. Então, assim, tem que se pensar nessa parte desse equilíbrio, né? E se a escola está enviando esse tanto de demanda, né? E aí vocês não estão conseguindo dar conta, é o que a gente comentou também no começo. Tenha uma comunicação aberta com a escola. Muito Tá? importante. Porque tem pais que não estão conseguindo emprestar o notebook para a criança estudar, porque eles estão trabalhando, porque as empresas estão exigindo que eles fiquem Uhum. conectados também. Então, assim, acho que tanto a empresa entender que não dá, não rola, não rola. Ficar trabalhando como se estivesse no escritório e não rola a escola pensar que as crianças estão na escola. Então tem É. que ter uma flexibilidade, tem que ter essa Escola, comunicação ó, ali. quem está mais sofrendo são as escolas que sempre foram muito diretivas. Sabe, escola conteudista? Que deu Sim. muito conteúdo e que a criança só faz aquilo que a escola. Essas escolas estão mais sofrendo neste período. Porque elas precisam exigir que as crianças fiquem no computador 3, 4 horas. Porque se não Uhum. receber o comando do professor, a criança não sabe o que fazer. Uhum. Não E sabe. assim, é válido, por exemplo, marcar de se encontrarem, tem essas ferramentas, né, de reunião virtual, Zoom, Ou as salas marcar das virtuais. crianças se encontrarem para conversarem, para se verem, porque eles estão sentindo saudade um do outro. Meu filho mesmo, ele falou que ele tá com Mas saudade. por tempo limitado. Sim, e anteontem eu fiz uma videochamada pelo WhatsApp mesmo com a mãe de um amiguinho dele, e eles ficaram lá um tempo conversando, e brincando e mostrando um brinquedo do outro. Eles vestiram fantasia, então foi super legal. Então acho que nesse momento sim é válido de ter, né, esse tipo de interação e que Sim. também gera aprendizado, né? Que depois pode ser retomado na sala de aula. E aí os Exato. pais também podem perguntar para as crianças como é que foi, né, encontrar, se foi diferente, o que conseguiu conversar. Então, tem esse momento Ah, também de aprendizado. lá na escola, a gente vai começar a fazer, a partir daqui uma semana, a gente vai começar a fazer as salas de encontro virtual com todas as crianças e a professora, mas o tempo vai ser de meia hora. Por quê? Meia hora com a professora, numa assembleia, numa música, numa conversa, para saber do dia, para fazer a rotina do dia. E depois, 30 minutos, para que as crianças possam acessar o conteúdo, pesquisar e montar seu programa de aula nessa autonomia. Porque se eu sempre fui contra telas, tá? Eu fui uma escola, sempre sou uma escola contra telas, né? Eu sempre preconizo que são no máximo 60 minutos de televisão. E aí eu mando 3 horas no computador. Assim, então antes não podia, agora é bom. Então, Uhum, continua a minha opinião sobre. Então, por isso a gente vai fazer 30 minutos e o restante dos 30 minutos, as famílias vão decidir como a criança vai utilizar. Mas 30 minutos vai ser numa videoconferência com todo mundo. Né? Então, eu ainda acredito que o trabalho que a gente manda para casa tem que ser coerente com a prática pedagógica da escola. Então, não uhum, dá para eu ser uma escola que sempre
falou de experiências, de vivência, da importância de estar junto, e de repente eu mando uma atividade que tem que ficar 3 horas online. Sim. Eu me preocupo muito com essa cultura também que está sendo criada, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que é importante muito, né, ressaltar muito, tem que ser flexível nesse momento. Pais, não dá para ter conteúdo muito gritante, assim, de muito aprendizado nesse momento. Não exijam das suas crianças que eles vão ter que aprender aquele conteúdo ou que vão ter que fazer aquelas atividades. Educação infantil. Se vier algum conteúdo, faz um pouquinho por dia, né? Fraciona um pouquinho por dia. Ou um pouquinho, né? Um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, um pouquinho por dia. Traz Até muita onde coisa estiver de... funcionando, né? Até onde a criança quiser, até onde estiver funcionando. Não adianta a criança estar olhando para a parede e você estar aqui insistindo que ela faça. Então, prestar atenção nessa criança, tudo mudou. Tudo mudou, Sim. inclusive o trabalho, né? Ah, mas na sala trabalhava bastante, estudava bastante, fazia atividade, mas eu estou em casa. Então, eu acho que uma primeira coisa para quem está em casa é preparar um ambiente para esse estudo. Para qualquer idade, né? Ensino fundamental, educação infantil. É necessário preparar um ambiente sem televisão, né? Um ambiente com os materiais que a criança vai utilizar: papel, caneta, lápis de cor, livros de estudo para pesquisa, livros que a criança gosta de ler, uma mesinha. Então, prepare um ambiente com um vaso de flor, fotografia, que a criança sinta prazer em estar nesse ambiente e que ela fale, não, eu quero pesquisar, eu quero aprender, eu quero recortar, eu quero utilizar. Que a criança conquista essa autonomia, né? E não precisa ficar lá esperando o pai e a mãe mostrar o computador ou dar a atividade. Então, muita gente fala, ai, mas como que as crianças fazem as coisas sozinhas? Elas fazem as coisas sozinhas quando elas têm oportunidade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente consiga executar o plano educacional em casa. Sim, e até essa parte que você falou do preparar o ambiente, né? Preparar o ambiente físico, né? Parar um pouquinho e ter minimamente uma rotina que possa ser flexível para casa e para esse momento. E preparar o ambiente emocional, que é o que a gente vem falando dessa questão das expectativas. Pode ser que você prepare, consiga montar uma rotininha mínima que atenda a todo mundo ali e que não siga desse mesmo jeito. Eu preparei rotininha aqui em casa e teve dia que não rolou daquele jeito. Então, assim, entender que a gente está achando um meio termo nesse momento ainda, né? É a primeira semana ainda, né? Às vezes segunda semana, mas a maioria é a primeira semana, né? Então, preparar esse seu ambiente emocional é importante para que a gente dê paz para a gente, de espírito, para a gente conseguir passar para as crianças uma paz também, para que o ambiente esteja em paz, para que também todo mundo consiga fazer as suas funçõezinhas. É uma pergunta que eu gosto assim, de sempre fazer para as famílias. O que você faz com seus filhos que não sejam, como você disse, eu gostei do termo que você disse, tarefas maçantes. O que você faz com seus filhos que não sejam isso? Tá, o que você faz com seu filho que não seja escovar o dente, tomar o banho, arrumar a cama, colocar pijama, almoçar, jantar? O que você faz com eles? Então, a mãe perguntou aqui, meu filho está muito agressivo. Então, eu também deixo essa pergunta, Júnia. O que você faz que não sejam tarefas maçantes? E que não seja para acompanhar também nas suas tarefas. Ah, eu tenho que fazer o almoço, vem aqui fazer comigo. Então, além disso, a gente está presente com as crianças? Muitas vezes esses sintomas de agressividade não são resolvidos diretamente. Você precisa ser educado, eu digo, né? Essas intervenções você precisa ser educado. Dificilmente a gente resolve dessa forma. Normalmente a gente sempre resolve com conexão. Né? Ouvindo, conhecendo, sabendo o que dispara essa agressividade. O que essa agressividade está querendo ensinar para você e para o seu filho? E Então, agressividade é questão física. E o que é físico? exato. Um abraço, uma conexão. Contato. Então, provavelmente ele está te pedindo ali, ó, presença, me dá presença. E quando a gente muitas vezes não ouve por amor, porque a criança não vai muitas vezes chegar, mamãe, me dá essa presença. Não, ele vai chegar, eu quero agora, porque tá gritando. Então, de forma
positiva ou não, eu vou Ou querer não. esta atenção, este contato, porque para criança até bronca é atenção. E que muitas vezes, às vezes, ao invés de ser só um abraço, a criança está querendo extravasar. Ela está presa, né? Ela está acostumada a correr. A criança corre, a criança pula, a criança dá cambalhota. Ela muitas vezes, às vezes, pode estar te convidando a você ir brincar com ela, de pular, brincar, sabe, de cantar, pular e, sabe, jogar essa energia fora, essa energia que tá ali. A agressividade vem por um excesso de raiva ali, uma emoção presa ali. E como é que ela solta essa emoção presa aqui? Na agressividade. Então, essas brincadeiras que a gente pode fazer com eles, e é realmente, não tá dando certo, para, desce o play e vai ver o que está acontecendo com essa criança. Vai brincar com essa criança. E às vezes a gente não tá com vontade de brincar, mas quando a gente tá vendo que tá gritante, é um momento da gente repensar, falar, Não, peraí. a gente não ter vontade é uma coisa, agora a gente fugir da responsabilidade é outra. É Sim, nossa, sim. se alguém não for atender, quem vai? Eu não posso nem chamar o vizinho agora. Não vai É. atender. Se a gente não vai atender, quem que vai? Então, Uhum. ela até escreveu aqui que ela faz brincadeiras, é hora de correr. Sim, eu não consigo te dar uma resposta, nem a Jaque, Julia. Porque a Sim. gente não conhece a criança, não conhece a sua rotina, mas tem que observar. Eu gosto muito daqui da Montessori, que ela escreveu aqui, que o objetivo principal de um educador é observar, conhecer a criança, descobrir seus interesses e permitir a manipulação da realidade ao seu redor. Ou seja, o único segredo, gente, é Perfeito. conhecer essa criança. Sim. É observar, é parar e observar. Observa ela brincando, observa as falas dela enquanto ela tá brincando, observa como é que é a historinha que ela conta dentro Eu dessa gosto da massinha brincadeira. de modelar para agressividade. Massinha de modelar, areia, meleca. A gente vê bem assim na geleca como que a criança interage assim, com essa agressividade. Muitas vezes ela O... consegue colocar ali essa Sim, necessidade. sim. O Theo, ele é uma criança. Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Falta... tá acabando, tá acabando. O Theo, ele é uma criança que tem essa necessidade de jogar muita energia para fora, né? Aquela criança que sobe nas paredes, né? Praticamente. Expansiva. E quando ele tá na massinha, quem acompanha os stories aqui, eu já coloquei ele na massinha. Quando ele tá na massinha, esquece Theo. Theo tá em casa. Então, eles realmente têm essa concentração, né? Quando eles estão colocando essa ação em alguma coisa benéfica. Porque a massinha, essa coisa que gruda e que eu tenho que pôr força, então ajuda a extravasar um pouco essa raiva e frustração. Eu gosto muito. Perguntaram da rotina em algum momento que eu perdi. Eu gosto muito da rotina de pensar o dia todo como momentos de introspecção e momentos de agitação. Então, Sim, eu sim. gosto de planejar conforme o nosso ritmo. Meu ritmo da minha família, ainda bem que a gente combina nesse ritmo. O nosso ritmo amanhã é muito ativa. Para mim e para ela. Amanhã é muito ativa. Então, eu deixo amanhã para que a gente se concentre. Uhum. À tarde, que nós estamos já mais cansadas, eu deixo para o físico. Então, eu gosto da manhã a gente trabalhar mais cognitivamente, mais concentradas, porque a gente está bem ativa, acabou de acordar. E eu deixo o período da tarde livre. Né? Então, às vezes, até programa alguma coisa, caso ela queira. Né? Uhum. Então, mas se ela vier me pedir, porque normalmente ela já está acostumada, né? A gente já mantinha essa rotina antes. Então, ela fala, mãe, eu queria um trabalho novo. Aí eu percebo que é uma necessidade dela de quietação, né? Então, a gente programa, mas à tarde ela fica normalmente livre e à tarde eu consigo fazer essas demandas aqui. Tem muito trabalho. A Julia falou que precisa trabalhar, eu falei também, preciso. Madrugada eu nem te falo, olha, tem sido altas madrugadas Aham, trabalhando. aqui também. Aqui também. E é assim, eu vou sentindo, né? Eu trabalhei de madrugada, só que no outro dia eu vejo que eu realmente estou bem cansada. Então, eu preciso descansar para estar minimamente bem para conseguir lidar Sim. melhor com as crianças. Então, sim, vou dormir. Preciso fazer as coisas? Preciso. Mas eu vou dormir hoje porque eu preciso estar Sim. bem. Então, assim, eu acho que até para a gente dar uma fechada, né?
É a questão da gente ver como é que tá a nossa rotina e tentar minimamente estruturar para tentar, aos pouquinhos, atender um pouquinho de cada demanda minha, do meu filho, da casa, do marido, tentar atender minimamente bem. Quando a gente perceber que a escola está com muita coisa, mandando muita coisa, se não der para fracionar um pouquinho cada dia, Sinalizar a escola. entre em contato com a escola, expõe a sua dificuldade. Sim. Eu acho que tem que ter também uma comunicação com o trabalho, né? Porque às vezes né, o trabalho vai demandar bastante, a gente não consegue ter esse tempo com a criança, então conversar também no trabalho para tentar achar esse meio termo aí e a gente preparar esse ambiente emocional e fisicamente para que a criança tenha o interesse em fazer as próprias atividadezinhas, não ter que você ficar toda hora colocando uma atividade, né, para ela fazer. Entender que o que a escola também vai ter que priorizar, acho que quando a gente voltar, é a questão de não é só conteúdo intelectual. A escola também tem que proporcionar conteúdo humano. É formação integral, né? Então, Uhum. não tem como a gente valorizar só conteúdo, né? E o conteúdo tem um limite, né? Uma criança que não está bem emocionalmente, que não foi preparada de forma integral, o conteúdo tem um limite. Ela vai encher e não vai passar daquilo, né? Cabeça. No começo a gente pode falar, nossa, como fulano é inteligente, como tá aprendendo, mas há um limite, né? Uhum. E a gente forma crianças que têm essa mente de quando ela encontrar uma dificuldade, ela vai travar, vai paralisar. Então, Sim. é muito importante a formação integral. E é isso que agora nós estamos fazendo, eu acho, né? Conectando família e escola realmente. Uhum. As famílias estão vendo o real valor da escola. Muita família não valorizava o valor da escola, né? Esse trabalho humano que a escola realiza. E a escola depende da família para executar esse trabalho. Então, é um conjunto, né? Então, eu tenho que estar muito alinhado com a escola, com a metodologia da escola, com os professor, eu tenho que estar alinhado com a escola e essa comunicação, para que consiga trabalhar juntos. E ele falou, eu estou encontrando dificuldade, não consigo fazer nada. Então, eu sempre oriento os pais aqui da escola. Teve pai que falou, eu não estou conseguindo fazer. Então, eu dou uma dica, dou uma orientação. Vamos olhar assim, porque de fato eu conheço as crianças, eu conheço todas as crianças da escola e conheço todas as famílias. Então, eu consigo dar uma ajuda para todo mundo, né? E não estamos sozinhos, apesar de estarmos nas nossas casas, nós não estamos sozinhos. Estamos Então, essa sozinhos. rede de comunicação que a gente está fazendo agora, de estar alinhado, de estar conversando, de procurar outras pessoas, é muito importante neste momento, para a gente também aprender. Entender que tudo que a gente faz é um momento de aprendizado. A nossa casa tem um conteúdo rico para oferecer para a criança. A gente também se abrir para não ser professores. Ninguém aqui vai ser professor. Mas Mas que, guia. né? Nós somos guias. Somos E guias, né? Prepara o caminho. somos esses guias também para qualquer aprendizado. Tudo que a gente passa para a criança, desde pegar um copo, desde levar um prato até a pia, isso é aprendizado. E aprendizado para a vida é um aprendizado onde a gente tem que valorizar tanto mais do que um conteúdo de escola, conteúdo de livro cognitivo. Conteúdo de verdade. Se for só por conteúdo a gente encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No monte Instagram aqui, YouTube, internet, eu posso abrir qualquer um e pegar um conteúdo aí e praticar na minha casa. Então, Hoje as crianças abrem o Google sozinha e pesquisam sozinhas. Meus não é filhos fazem. conteúdo, né? Então a escola vai muito além do conteúdo. Então a escola também não pode se fechar nesse papel de ser aquela pessoa que manda conteúdo. Não somos só conteúdo, né? Somos muito mais. A escola é uma formação integral de achar, junto com essa criança, um local nessa sociedade como pessoa, de construir esse ambiente para que essa pessoa consiga emergir, né? Quem que é essa criança. Então, eu acho que é fundamental o papel da escola agora, né? É muito importante ter essa parceria e não a escola tem que mandar conteúdo porque eu estou pagando a mensalidade do mês. Uhum. Sim. Acho que E é tem, isso, ouvir a sua criança, entender o ritmo dela, entender o seu ritmo, e de alguma forma, muitas vezes você trabalha um pouco mais intuitivo, né? Tentar alinhar o seu, o dela e o nosso. é uma tarefa difícil, não é nada Não é simples, fácil. confesso. Não é fácil.
Mas é um tempo que está convidando a gente para pensar dessa maneira, né? Sim, sim. Vamos saber quanto tempo a gente fica assim nessa situação. Então, de qualquer forma, independente do tempo, a gente tem que estar se preparando. Como sempre, eu acho que agora isso chama uma atenção dos pais. Nossa, eu devia ter estudado disciplina positiva, eu devia ter estudado. Dá tempo. Sempre é tempo. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Vai ser bom para todo mundo. Quem ganha são as crianças, de fato. Quem ganha são as crianças. É, uma evolução para todo mundo. Nathalie, nosso tempo aqui já está esgotando, senão daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. Foi um prazer imenso receber você aqui. A gente poderia falar aqui por horas. Com certeza, quero te convidar para mais e mais lives por aqui, porque nosso papo é super alinhado. Espero que o pessoal também tenha gostado. É muito tema para se discutir. Né? Muita coisa, muita coisa. E aí, conforme for, né, vendo como é que vai acontecer com essa quarentena, a gente volta aqui, fala de outro assunto, e a gente vai vendo como é que fica essa coisa, né? Mas eu agradeço demais, gente, muito obrigada por ter dedicado esse tempinho aqui. Espero realmente que a gente consiga ter passado alguma calma para vocês, consiga ter dado alguma luz de alguma forma para vocês. E a gente está aqui também para contribuir com cada um de vocês, para o que precisar. A Júnia falou que vai perder o início. Não perdeu, vai Júnia. Ficar gravado. Vai ficar gravado 24 horas. Também quero ver se eu baixo essa live e coloco no meu YouTube. E aí você pode assistir também. Ótimo. Obrigada, Jaque. Adorei o convite. Obrigada. A gente precisa conversar de novo. Tchau. Gente, obrigada. Beijo, beijo, beijo. Cuidem de vocês e cuidem das crianças de vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.